A graça e a paz, meus irmãos, é com prazer que eu me dirijo a essa amada igreja, a Igreja Batista Alvorada, e o meu grande amigo, pastor Adílio, meu conterrâneo aqui da minha cidade, cidade de Groaíras, no estado do Ceará. E eu tive o privilégio de, por um bom tempo, ser o pastor, da irmã Afra, mãe do pastor Adílio. E aqui já vai fazer 14 anos que eu pastoreio a primeira igreja batista aqui na cidade de Groaíras. E eu quero aproveitar esse momento e deixar aqui uma reflexão para a meditação dos irmãos, que está em 2 Crônicas, capítulo 14. A Bíblia aqui nos conta a história de um rei chamado Asa. O rei Asa foi um homem que buscou a Deus. O versículo 2 do capítulo 14, a Bíblia diz que ele era um homem que fazia o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Então era um servo de Deus. A Bíblia diz que ele promoveu ali no reino de Judá um avivamento espiritual, porque o verso 3 e 4 diz que ele tirou os altares, os deuses estranhos, quebrou as estátuas e mandou Judá que buscassem o Senhor e observasse a lei e os mandamentos. Então observamos que esse homem levou o povo a buscar a Deus, a remover os deuses estranhos, tudo que não agradava a Deus, frequentemente nós precisamos também olhar a nossa vida de servo de Deus. Será que com o passar do tempo não entrou na nossa vida algo que possa estar atrapalhando a nossa comunhão com Deus e que precisa também ser removido? O rei Asa aqui, ele mandou o povo de Judá buscar o Senhor. A Bíblia diz que ele edificou cidades, ele fez um trabalho excelente, e a terra repousou por vários anos. A palavra de Deus diz que o exército de Asa, o exército de Judá com o de Benjamim, que era o território que aquele rei dominava, formavam um exército de 580 mil homens. O rei Asa estava aparentemente muito bem, mas a Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz no versículo 9, que levantou-se um inimigo contra o rei Asa, um homem chamado Zerá, que saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Esse exército que se levantou contra o rei Asa era muito maior do que o seu exército. Era um exército que tinha 420 homens a mais do que o exército do rei Asa. E aquilo foi um momento muito difícil para aquele rei. Tudo estava calmo, o reino prosperando, tudo estava tranquilo, o povo buscando a Deus, e de repente levanta-se uma situação ameaçadora que deixou todo mundo assustado. Um exército gigante de 1 milhão de homens com 300 carros estavam se aproximando para dominar o seu território. É uma notícia que deixa qualquer um verdadeiramente assustado. Assim também, amados, nós fomos pegos de surpresa, por essa situação tão ameaçadora que tem dominado o mundo, que tem ceifado a vida de tantas pessoas, que tem agido terrivelmente na economia do mundo, de vários países, que tem levado milhares de pessoas a perder o emprego, outros milhares aos hospitais, outros morrendo. É uma situação assim ameaçadora, uma situação assustadora, semelhante ao que aquele rei ali estava enfrentando, verdadeiramente perigos. Mas o que a Bíblia diz que ele fez? O verso 11 diz que Asa clamou ao Senhor. E Asa disse: Senhor, nada é para te ajudar, quer o pequeno, nada é para te ajudar, quer o poderoso, quer aquele que não tem nenhuma força.
Ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, pois em Ti confiamos, e em Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra Ti o homem. Asa ora, Asa apresenta a sua situação diante de Deus. E ele aqui nos revela na sua oração coisas maravilhosas. Senhor, para Ti não é nada ajudar um exército pequeno ou um exército grande. Em outras palavras, nada limita o agir e o poder de Deus. Para Deus, um simples vírus de uma gripe, né, ou o coronavírus, para Deus não faz diferença. A situação que nós estamos vivendo tem sido uma situação difícil para nós, para Deus absolutamente não, de forma nenhuma. Para Deus nos ajudar, nos dar vitória, então tudo isso aqui não significa nada. Então, meu irmão, faça como o rei Asa, olhe para Deus, apresente seus medos, suas situações, suas angústias diante de Deus, clame a Ele, volte o seu olhar não para a crise, não para o inimigo, mas volte o seu olhar para Deus. Ele é o mesmo Deus poderoso e o seu poder não há limites. O que acontece? A Bíblia diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Assim como Deus atuou naquele mega exército poderoso de 1 milhão de homens com 300 carros, né? O que é a situação que nós estamos vivendo? Para Deus atuar, para Deus agir. Meu irmão, não esqueça, tudo o que está acontecendo no mundo está debaixo do controle de Deus. A situação nos pegou de surpresa, mas a Deus não. De forma nenhuma, Deus não foi pego de surpresa. Ele continua no controle, Ele continua no domínio de todas as coisas. E com certeza, no meio dessa situação, Deus vai ensinar muitas coisas ao mundo, aos homens e à sua igreja. Confie no Senhor, volte os seus olhos para o Senhor e descanse no Senhor. Ele é poderoso para nos enviar o seu socorro.